Estamos com a pauta mais importante do dia, exatamente chuva, comentando com você durante todo o balanço que precisamos de mais planejamento em nossas cidades. Nós precisamos dessa manutenção constante. As obras, a gente sempre comenta aqui, que se fazem necessárias e que previnem o estrago todo. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano, a mesma coisa. Então vamos acompanhar ao vivo a situação em Laranjeiras. A Selma Souza já está conosco e nos conta exatamente como está a situação por aí. Estamos interessados, curiosos em saber. Seja bem-vinda, Selma. Boa tarde, querida. Oi, Sérgio, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Com certeza, viu? Aqui também, o município de Laranjeiras também tem sentido os impactos, dessas fortes chuvas que atingem todo o estado de Sergipe. A gente conversa já agora com o Ivo Augusto, ele é subcoordenador da Defesa Civil Municipal. Os transtornos são muitos. Como é que está sendo, o monitoramento da Defesa Civil nas regiões? Quais são as principais regiões que estão em alerta? Boa tarde. Ontem, a partir às 13 horas, mais ou menos, nós temos o primeiro acionamento, Teria sido um alagamento que ocorreu aqui no povoado Pastora, aqui na entrada da nossa cidade. E nós fomos até lá, mas antes disso a gente já tinha colocado o nosso pluviômetro para funcionar. E nós fomos, demos o primeiro combate, graças a Deus correu tudo bem. Passamos a tarde lá, tivemos outras intercorrências em outras áreas, como Quitalé, como João Sapateiro, aqui no centro da cidade, na Rua da Poeira, mas sem maior gravidade. A água subiu e logo depois, por conta da resiliência da nossa cidade, ela desceu. Nós batemos muito nessa questão da limpeza urbana, limpeza de canais, limpezas de esgoto, e graças a Deus, por enquanto, o problema foi só na Pastora, E aí, mais lá, a gente já fomos lá, já vimos o que tinha que ser feito, fizemos. Graças a Deus não temos desabamento, não temos pessoas desabrigadas ou desalojadas, e é isso. Graças a Deus a gente está conseguindo contornar. Certeza. Em relação ao bairro Gameleiro, como é que se encontra a situação nesse momento? O Gameleiro, nesse momento, a água desce, A gente tem um problema seríssimo ali de infraestrutura. O Gameleiro é uma área alagada, entendeu? No normal mesmo, no período seco, ele já tem uma lagoa ali naquele local, certo? Ali é uma obra de macrodrenagem, certo? É uma obra que vai demorar um certo tempo para ser feita, por conta da questão de recurso, entre outras coisas, Então, junta a área alagada com a água das chuvas, aí termina acontecendo o que aconteceu ontem. Mas, mesmo assim, entendeu? O próprio relevo, ele facilita com que a água escoe. E isso foi o que aconteceu. Hoje, graças a Deus, a gente já está lá sem problemas, pelo menos por enquanto, e com fé em Deus continuaremos assim. Em relação, a gente tem observado o Gameleiro fica próximo ao rio, Cotinguiba, o rio não transbordou, mas o rio está em cheia. Existe sim esse diálogo entre a Defesa Civil Municipal com a Defesa Civil Estadual para poder monitorar essa região? Sim. Quem faz o monitoramento somos nós aqui, mas quando nós precisamos da Defesa Civil Estadual, eles sempre chegam junto com a gente, No momento, não estamos precisando. O rio tá no nível, tá tranquilo, não tem nenhum sinal de cheia. Mas se for necessário, a gente vai estar aqui e junto com a Defesa Civil nós iremos agir. Obrigada pela sua participação. A gente conversa agora, Sérgio, com Adailton Mário Souza, ele que é secretário de Infraestrutura aqui de Laranjeiras. A gente destacou nessa situação do Gameleiro, mas também existe outras áreas de monitoramento e vocês conseguem monitorar por meio do pluviômetro, Essa é uma estratégia que o município tem utilizado. Exatamente. Foi instalado no nosso município um pluviômetro e só para você ter uma ideia, ele registrou nas últimas 24 horas 90 milímetros de chuvas, ou seja, completamente acima do que foi esperado, que o esperado seria em torno de 50 milímetros. Então, esse monitoramento nos ajuda, a tomar determinadas ações, para tentar chegar antes, de alguma ocorrência que possa provocar maiores problemas na cidade.
A gente observa os transtornos dos moradores, normal nesse período de chuva. Agora, em relação às urgências, às emergências, né, a Defesa Civil confirma que não houve, ninguém ficou desabrigado, mas como que eles podem entrar em contato, né, com a Defesa Civil, com a infraestrutura, para poder dar uma atenção maior a essas regiões? Bem, toda a gestão municipal está sobre alerta. Todos os secretários da gestão do prefeito Juca foram convocados, estão todos de plantão para receber e possivelmente sanar toda e qualquer emergência que haja. Ok, obrigada, pela participação de vocês. Pois é, Sérgio, o município está aqui, né, unindo forças, de fato uma força-tarefa para poder sanar todos esses problemas, esses transtornos causados pelas chuvas aqui no município. Eu volto já já trazendo mais detalhes sobre a situação das aulas aqui no município que foram suspensas justamente por conta das chuvas. Então tá, Selma, estamos combinados, aguardamos você para a gente conversar mais a respeito com relação à educação e entendemos bem a situação e também os trabalhos que estão sendo desenvolvidos com relação à mitigação dos efeitos dessas chuvas e também a prevenção. Muito obrigado, a gente já se fala, Selma. Voltamos a falar sobre transtornos da chuva em Laranjeiras. Havíamos comentado, inclusive, anteriormente, hein, Selma? A respeito até das aulas das crianças, né? A rede municipal de ensino, enfim, como é que estão as coisas aí com relação especificamente à educação? Por favor, Selma. Isso mesmo, viu, Sérgio? Nós estamos de volta justamente para falar sobre esse assunto, porque são cerca de 5.000 estudantes que estão com as aulas suspensas em 17 escolas aqui no município, isso tudo por conta da chuva. A gente já conversa com o secretário de Educação, Paulo Leite, para falar justamente sobre por que foi suspensa, né? Como é que foi tomada essa decisão. Boa tarde. Boa tarde, Selma. Boa tarde, telespectadores da TV Atalaia e do programa Balanço Geral. Boa tarde a todos. É o seguinte, vamos aos esclarecimentos. Ontem à noite, em função dessa precipitação pluviométrica intensa, as chuvas foram bastante intensas, então o prefeito Juca reuniu toda a equipe e viu que se tratava de um problema intersetorial, que envolve todas as políticas, todas as secretarias meios e a atividade fim básica, que é a Secretaria de Educação. Então vejam bem, na realidade nós tivemos um impacto de 90 milímetros de chuva em 24 horas. O que equivaleria, isso deveria estar sendo distribuído durante um mês. Então o que é que ocorre? Aliado a isso, nós queremos destacar a geografia rapidamente da nossa cidade. Então, a geografia e o relevo. Laranjeiras é uma cidade que lembra a Grécia, Roma, é cercada de colinas. Então, essas colinas, que faz a beleza também da nossa cidade, que é uma cidade histórica nacional, um monumento nacional, o rio Cotinguiba, ele descreve um meandro na cidade, e o meandro é uma curva de 200 graus, o que faz com que, com essa intensidade de chuva, haja um grande represamento. O que é que ocorre? Há alagamento nas áreas mais ribeirinhas, nas áreas mais próximas do rio. Mas a precipitação foi tão grande que afetou a cidade inteira. Aí então, em resumo, se fez necessário esta medida em função da segurança dos nossos alunos. A medida deve perdurar até o restante da semana? Provavelmente sim, porque as previsões meteorológicas assinalam que teremos chuva até aproximadamente a quinta-feira. Mas, a par disso, se faz necessário intervenções nessas escolas. Alguns danos foram causados. Então, é preciso, nesse sentido, já é uma equipe integrada da infraestrutura que, somada com a Defesa Civil, estão operando 24 horas. Então esse levantamento todo já foi feito e estamos atuando, fazendo desentulhamentos e tal. Provavelmente nós teremos o reinício dessas aulas por volta da segunda ou terça-feira, com segurança. Ok, muito obrigada então, secretário, pela sua participação, todos os esclarecimentos, de fato, então, uma suspensão, né, dessas aulas de fato necessária para garantir a segurança desses estudantes. A gente segue acompanhando, né, a situação aqui no município de Laranjeiras e todos os detalhes, todos os transtornos causados pela chuva, vocês conferem nos nossos telejornais. Sérgio? Verdade, Selma, agradecendo toda a fluidez do nosso secretário, muito obrigado. Obrigado a você também, Selma, muito obrigado.